A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder novamente estar reunidos em torno da Sua Palavra e dessa feita para mais um comentário de uma das nossas lições. Hoje é a lição de número 13, de 23 de setembro de 2018. A lição de hoje tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Esse é um tema muito interessante, onde nós vamos ver aqui, tomando como simbologia o altar de ouro ali da antiga aliança, do culto levítico, e fazendo aqui essa ponte, essa ilustração como as orações dos salvos, dos cristãos, que devem ser postas ou são postas diante da presença do Senhor, assim como o incenso ele era queimado no altar de ouro e a sua fumaça subia simbolicamente como um cheiro suave diante da presença do Senhor. Portanto, as orações dos santos no altar de ouro. O altar fala de santidade, fala de pureza, fala desse momento de se aproximar de Deus, que é puro, que é santo, e que também as nossas orações, elas são ouvidas e são vistas diante de Deus como um incenso agradável de cheiro suave à sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Esse texto é muito interessante, porque aqui o escritor aos Hebreus, ele faz um convite à igreja, faz um convite àqueles que servem a Deus para que eles possam se achegar ao Senhor no presente, para que no futuro eles possam alcançar misericórdia diante da presença do Senhor. Eu gosto muito de meditar nesse texto e acho significativo quando o escritor ele começa com a seguinte expressão: cheguemos. A ideia aqui, o verbo aqui no presente, dá a ideia de uma ação que se deve praticar no momento presente. É uma ação urgente que não se deve estar postergando, exatamente para que objetivos sejam alcançados no futuro. Então, se nós formos analisar a expressão aqui, dentro do contexto, nós chegaremos à conclusão da necessidade de, no momento presente, nós nos aproximarmos de Deus, para que no tempo oportuno nós sejamos atendidos nas nossas petições. E a ideia aqui de chegar no presente não é que Deus ele não tem poder ou que ele não nos responde no momento exato da nossa aflição. Mas se nós formos analisar de uma maneira mais aprofundada esse texto, nós podemos perceber que na nossa caminhada com Deus, existem aqueles momentos que nós nos aproximamos de Deus, que nós adquirimos maturidade espiritual, experiência com Deus, para que em dado momento, quando as lutas vêm nos abater, quando nós nos sentimos até mesmo fragilizados, sem forças para orar, sem forças para reagir diante da situação, nós já estejamos diante do trono de Deus. Não que nós devamos, no momento da dificuldade, estar correndo desesperado, buscar aquela comunhão, buscar aquela afinidade, buscar a sensibilidade que nós deveríamos ter buscado durante a nossa vida no presente. Então, o que eu entendo desse texto é que há momentos na nossa vida espiritual que nós devemos nos acercar da presença de Deus, que nós devemos criar uma intimidade com Deus, para que no momento da dificuldade, no momento da aflição, nós tenhamos sensibilidade, nós possamos perceber que Deus ele está ao nosso lado, que nós não estamos sozinhos, mesmo porque nós estamos diante da presença de Deus. E o melhor lugar, o lugar exato para o cristão estar em todo o tempo, é exatamente perante a presença de Deus. É diante do altar do Senhor, porque diante do altar do Senhor nós estamos protegidos. Diante do altar do Senhor nós estamos blindados pela presença de Deus. Então a ideia aqui do achegar no presente é exatamente nos dando a ideia da necessidade de nos fortalecer de Deus continuamente, para que no momento da dificuldade nós estejamos prontos, nós estejamos preparados para entrar e sair da dificuldade de maneira vitoriosa, porque nós já estamos diante da presença de Deus.
O que eu posso perceber é que muitos, infelizmente, facilitam muito na sua vida, no seu dia a dia, no presente, do seu dia a dia diante do Senhor. E nos momentos da dificuldade, quando eles querem aproximar de Deus, eles não têm força, eles não têm sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Então a ideia do texto aqui não é que nós temos que orar a Deus hoje para Deus responder amanhã. Não é necessariamente isto, porque Ele é um Deus que Ele nos atende a qualquer instante. Mas é o sentido de nós, no presente, no momento quando nós temos todas as condições, que nós devemos fazer o máximo para nos aproximar de Deus. Porque muitas das vezes no momento da luta, no momento da dificuldade, nós nos sentimos enfraquecidos, nós nos sentimos sem força para aproximar de Deus. Por isso a necessidade de nos achegarmos a Deus no momento presente. Então é isso que o texto nos apresenta. Cheguemos, pois, com confiança. Algumas versões falam confiadamente. Chegamos com confiança ao trono da graça. Ou seja, a ideia de chegarmos com confiança ao trono da graça é exatamente pela consciência que nós temos de que Jesus ele pagou o preço. Jesus ele tirou toda a barreira que nos impedia de chegar diante da presença de Deus. Sabemos que no regime monárquico, para que alguém ele possa chegar diante do rei, e até mesmo em outros regimes, mas tomando a ideia aqui do trono, do monarca, do rei, do imperador, para que alguém pudesse chegar diante da presença do rei, era necessário que esse fosse convidado, que ele recebesse a permissão para entrar diante da presença do rei. Caso contrário, se ele ousasse a fazer isso, ele poderia pagar com a sua própria vida. E aqui nós temos aqui essa metáfora do trono, quando nos diz que nós podemos chegar no presente com confiança ao trono da graça. Duas coisas aqui são colocadas nesse texto aqui, dois termos que são bem significativos. Primeiro, a ideia do trono, convite para que nós possamos chegar. E aí nós temos dois termos que eu quero destacar. É a ideia do trono e a ideia da graça. Sabemos que o trono fala de poder, o trono fala de uma posição elevada, onde poucos podem chegar. Porém, a Bíblia aqui nos coloca que esse trono é o trono da graça. E nós sabemos o quê? Porque esse trono da graça, a graça de Deus é Jesus Cristo. A graça de Deus é o favor imerecido. Antes nós estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado, afastados do trono de Deus. Mas através de Cristo Jesus, através da graça de Deus, nós podemos agora nos achegar ao trono, porque agora nós estamos diante do trono da graça. Jesus, ele é o nosso livre acesso a Deus. Através de Cristo Jesus, nós podemos nos colocar diante do trono da graça. Essa é a ideia do texto, esse é o motivo, esse é o porquê nós devemos valorizar no momento presente aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Daí a instrução aqui do escritor para que nós possamos no momento presente nos achegar diante do trono da graça. Exatamente, porque estando no trono da graça e permanecendo diante do trono da graça, nós alcançaremos ajuda em tempo oportuno. No momento da dificuldade, nós estaremos no lugar certo, diante da presença de Deus, diante do trono da graça. Daí, voltando ao texto, cheguemos, pois, com confiança. Então essa confiança, porque Jesus pagou o preço, Jesus abriu o caminho, Jesus nos dá a possibilidade de entrarmos diante da presença de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, diante do trono da graça e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ideia de ser ajudado em tempo oportuno, ou seja, para que no momento quando nós
precisarmos do socorro do Senhor, para que seja um tempo oportuno, para que seja um momento de nós sermos socorridos pelo Senhor. E nós nunca devemos esquecer disso, que para alcançarmos graça, para sermos ajudados no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o tempo da necessidade, é o tempo da urgência, é o tempo quando nós estivermos em situações que nós precisarmos ser ajudados pelo Senhor. E fazendo a observação, que bom seria que todos nós tivéssemos a consciência que nós precisamos constantemente da ajuda de Deus. Hoje é o tempo oportuno. Em todo tempo nós dependemos, nós precisamos do socorro, nós precisamos da graça de Deus. Daí a necessidade de nos achegarmos no presente, estando diante da presença do Senhor, para acharmos graças em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno, amanhã é o tempo oportuno, durante toda a nossa vida. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos da graça. E, infelizmente, muitos não alcançam a graça, muitos não são socorridos no tempo oportuno, porque estão distantes do altar, estão distantes do trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está aí o texto de ouro, o texto áureo da nossa lição. A verdade prática da nossa lição nos apresenta a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta que o incenso oferecido na antiga aliança, ele apontava para coisas espirituais, e na nova aliança, e dentro da nova aliança, a Bíblia nos apresenta o incenso como uma representação da oração dos santos. Então nós vemos o quê? Que o incenso era exatamente esse produto essencial no culto levítico. Era exatamente esse produto que não poderia faltar. Não poderia faltar o incenso ali no altar, onde aquilo ali simbolizava exatamente o coração, a vida do povo que era apresentada como um cheiro suave diante da presença do Senhor. E nós sabemos que a oração do crente é exatamente o incenso que cada um deve apresentar diante do Senhor. E aqui a verdade prática nos apresenta exatamente isso, que a oração, como um incenso precioso, é a maior oferenda que podemos prestar ao Pai Celeste através de Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. Sabemos que Deus ele quer estar sempre relacionando conosco, e é através da oração que nós mantemos essa comunhão, essa via de diálogo, essa via de interação com Deus. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar não é apenas pedir algo para Deus, também isso, mas orar é nos colocarmos diante do Senhor, é nos abrirmos diante da sua presença, é comunicarmos com Ele das nossas necessidades, é colocar diante dele também a nossa gratidão, é nos abrir diante da sua presença. Daí a necessidade de nós mantermos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No livro de Levítico, no capítulo de número 16, a leitura bíblica em classe está em Levítico 16, o verso 12, 13, e depois Apocalipse, o capítulo de número 5, o verso 6 até o verso de número 10. Aí são os textos da leitura bíblica em classe. Bem, Levítico 16, verso 12, nos apresenta: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Então nós temos aqui a ordenança do Senhor quanto ao oferecimento do incenso diante do Senhor, no altar do Senhor, que seria como um cheiro suave diante do Senhor. Ali esse incenso, a nuvem desse incenso cobriria ali o propiciatório,
e também seria uma forma de um testemunho para que os sacerdotes, para que não morresse a nação, ela fosse aceita diante do Senhor. E brasas que seriam tiradas do altar acenderiam então, serviriam para acender o fogo daquele incenso que por sua vez estaria queimando diante da presença do Senhor. Então tudo isso era necessário como forma do culto agradável dentro ali do ritual levítico. E da mesma forma nós temos isso em relação ao incenso, a nossa oração, a nossa vida que nós devemos apresentar diante da presença do Senhor. Em Apocalipse 5, do verso 6 ao 10, nos apresenta o seguinte: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes, e 4 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso. Esses seres com salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E muito interessante isso aqui. Esses incensos representavam a oração dos santos ali, diante do trono, diante do altar. O verso 9: E cantavam, esses seres cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Olha que maravilha, que visão maravilhosa que João tem na ilha de Patmos, quando ele, diante ali do dilema de um livro com selos selados e que ninguém podia abrir aqueles selos, e de repente o Cordeiro, que é exatamente Jesus, aquele que morreu, que venceu e que conquistou a vitória, ele toma aquele livro. Ele é aquele que abre os selos daquele livro, as profecias daquele livro. E aqui nesse momento ele é exaltado, ele é adorado pela obra que ele conquistou na cruz do Calvário. E aqui esses seres celestiais, esses seres espirituais, começam a cantar e cantam um novo cântico ao Cordeiro, exaltando pela vitória que ele alcançou. E aí o texto nos apresenta que ele foi morto, mas com o seu sangue ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinariam sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso nos apresentando a obra remidora de Cristo, tanto em relação à nação de Israel, como também em relação à sua igreja, ao novo povo criado a partir dos 2 povos, que são os gentios e os judeus. Deus faz então um novo povo através de Cristo Jesus, pela obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E a leitura da nossa lição, já iremos para o comentário da lição de hoje, lembrando o nosso título, As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Nós temos aqui na introdução da lição, o comentarista nos apresenta que no Antigo Testamento o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Então, o incenso ele simbolizava aquilo que havia de mais importante para se oferecer diante do Senhor. Havia os sacrifícios de animais, a oferta de manjares, mas o incenso era a oferta mais importante que se podia oferecer diante do Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com incenso preparado exclusivamente para aquela ocasião. Então temos ali que próximo ao lugar santíssimo, tínhamos exatamente ali o altar do incenso, onde o sacerdote ele entrava depois de ter passado pelo altar do holocausto, e ali no altar do incenso, ele queimar aquele incenso. Então ele estava preparado, ali o sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, para entrar no Santo dos Santos em ocasião oportuna.
Aí o comentarista aqui na introdução ele nos apresenta que hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, as súplicas e as ações de graça, que representam esse incenso diante da presença do Senhor. E o próprio Jesus ele nos adverte do valor da oração, que nós devemos entrar no nosso quarto, no nosso secreto, e ali conversar, né, isso, oferecer a nossa oração, o nosso clamor, ser derramado, ser apresentado diante da presença do Senhor, tomando aqui a oração como o incenso, como essa metáfora da oração, como aquilo de mais precioso que nós podemos apresentar diante do Senhor. Esta lição ela está dividida em apenas 2 tópicos. O primeiro tópico nos apresenta aí o lugar santíssimo, e aí nós temos o segundo tópico, as orações dos santos. Louvado seja Deus. Antes eu quero só de uma maneira rápida apresentar para vocês aqui as partes que nós tínhamos ali no caso do tabernáculo. Então o tabernáculo ele era exatamente algo portátil que era montado e era exatamente o lugar de adoração. Essa tenda, este lugar que era separado para a adoração a Deus. Deus estava no meio do povo, ali no tabernáculo. Futuramente nós temos o templo também, que tinha a mesma representação. Mas em se tratando do tabernáculo, nós temos aqui as divisões do tabernáculo, que eram as seguintes. Nós tínhamos ali o pátio, tinha então o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. No pátio ou átrio, como alguns podem chamar pátio-átrio, nós temos o quê? Quais eram os elementos, quais eram os utensílios que nós tínhamos aí nesse primeiro momento, na entrada do tabernáculo. Tudo isso aqui fazia parte do tabernáculo. Então nós tínhamos, ali no pátio, no átrio, nós tínhamos o altar do holocausto, que era onde se oferecia todos os holocaustos ao Senhor. Esse altar ele era feito de madeira de acácia e ele era coberto com bronze. A madeira de acácia era uma madeira medicinal, uma madeira que impedia fungos ou alguma coisa que viesse comprometer o altar e a oferta. Então era essa madeira de acácia, uma madeira especial para que se fizesse esses utensílios, tanto no caso aqui o altar do holocausto, quanto o altar do incenso, a mesa da proposição, era feito com esse tipo de madeira, que era uma madeira medicinal, uma madeira especial que impossibilitava a criação de bactérias, de fungos. Então nós temos aqui que no pátio, ou no átrio, nós tínhamos exatamente aí no átrio esses utensílios, que era o altar do holocausto, do sacrifício, e também tínhamos o lavatório, que era a pia onde os sacerdotes lavavam as mãos, onde era todo esse ritual de purificação, de lavar das ofertas, dos holocaustos, etc. Então esses eram os 2 utensílios que nós tínhamos aí no pátio, nessa primeira parte do tabernáculo, chamada de átrio, chamada de pátio, que eram exatamente o altar do sacrifício e o lavatório. No lugar santo, que inclusive alguns colocam como sendo tabernáculo propriamente dito, mas na verdade tudo aí fazia parte do tabernáculo. No lugar santo a gente tinha 3 utensílios, que era exatamente o candelabro que ficava próximo à mesa dos pães da proposição ali. Então nós tínhamos então o candelabro no lugar santo, onde se acendia ali as lâmpadas, e deveria assim, toda tarde deveria ter esse ritual de acender as lâmpadas para que todo lugar ele ficasse iluminado, e ali o fogo do altar era colocado para acender, no caso ali as lâmpadas do candelabro. Então tínhamos ali o candelabro, tínhamos também no lugar santo a mesa da presença, ou a mesa da proposição, sobre a qual se colocavam os pães da proposição. Tínhamos também o altar do incenso. Esse altar aqui do incenso, que estava ali no lugar santo, já ficava bem próximo da entrada do Santo dos Santos. Esse altar do incenso era exatamente onde se queimava o incenso diante do Senhor, para depois de ter passado pelo altar do sacrifício, passado pelo altar, esse altar do incenso, o sumo sacerdote agora ele entraria, o sacerdote, no caso o sumo sacerdote, ele entraria no lugar santíssimo, no lugar
Santo do Santo. E esse altar do incenso era um altar feito de madeira de acácia, porém diferente do altar de bronze, que era o altar do sacrifício, que tem toda uma metáfora. Esse altar do bronze fala do próprio sofrimento, do próprio sacrifício de Cristo que foi sacrificado para a nossa salvação. No altar de incenso, ele já é um altar coberto de ouro, um altar todo coberto de ouro, no qual era exatamente oferecido o incenso, esse aroma que era colocado, que era queimado, para que o aroma pudesse ser recebido diante da presença de Deus. Então temos aqui toda essa simbologia da santidade do altar. Cristo, depois de ter passado pelo altar de bronze, pelo sacrifício, ele conquista a nossa salvação. E agora nós podemos, como um cheiro suave, estar diante do trono de Deus. No próprio altar, Cristo, ele é a oferta, ele é o altar, ele é o próprio incenso oferecido diante de Deus pela nossa redenção. Portanto, nós temos aí no lugar santo o candelabro, a mesa da presença, a mesa da proposição, e temos o altar do incenso. E no último compartimento, no último véu, após o último véu, a última cortina, já que cortinas separavam um ambiente do outro, o pátio do lugar santo do Santo dos Santos. Dentro do lugar santo do santo, nós tínhamos então a Arca da Aliança, que era exatamente o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Então a Arca da Aliança era a própria aliança entre Deus e o povo. Deus, ele se manifestava ali na Arca da Aliança, onde tinha ali a presença de Deus, onde era o símbolo maior da presença de Deus no tabernáculo, da presença de Deus no meio do seu povo. Portanto, só passando de uma maneira assim bem superficial, panorâmica, são as partes que compunham aqui o tabernáculo, o pátio, portanto o átrio, no qual nós temos ali o altar do holocausto e a pia, o lavatório. No lugar santo dos santos nós tínhamos o candelabro, a mesa da presença ou da proposição e o altar do incenso. E no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, nós tínhamos então a Arca da Aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí a lição nos apresenta o lugar santíssimo. É o tópico dessa lição. Para oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. Aqui o comentarista nos apresenta que 3 coisas eram necessárias para que se oferecesse um incenso ao Senhor. Era necessário, e lembramos que o incenso era oferecido no lugar santo, mas era uma preparação para se entrar no Santo dos Santos. E aqui o comentarista ele coloca que 3 coisas eram necessárias para se oferecer o incenso ao Senhor. Quais eram as 3 coisas? O lugar, que era o lugar santo, o altar, que era o altar do incenso, e a cerimônia, que era o ato de oferecer o incenso. Então, apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração, dessa queima, desse incenso aqui, segundo o comentarista. Bem, aí o primeiro subtópico desse tópico da lição, o lugar santíssimo, temos aí o lugar santo. No lugar santo ficam 3 mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava ficava o candelabro, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar, próximo ao lugar santíssimo, ficava o altar do incenso. Então aqui, como nós já falamos aqui, então no lugar santo ficava o candelabro, a mesa e o altar do incenso, já próximo, quase, vamos dizer assim, na entrada do lugar santíssimo. Então isso aqui é interessante para mostrar essa ligação do lugar santo com o lugar santíssimo. Isso é muito interessante. A ideia do tabernáculo, de começar no átrio, no pátio, e aí há o sacrifício dos animais, há os holocaustos que são oferecidos como uma forma de purificação, a questão do lavar, no lavatório na pia, aí entra-se ao lugar santo, e aí no lugar santo há o candelabro, que é para iluminar o caminho, há toda essa simbologia, a mesa da presença, de estar diante da presença de Deus, e então o altar do incenso. Já seria essa finalização de todo o sacrifício, de toda a preparação para entrar diante do Santo dos Santos, diante do lugar santíssimo. Portanto, no lugar santo tínhamos exatamente isso, essa mobília, como nos é apresentado, 3 mobílias:
o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, já próximo do santíssimo, nós tínhamos então, bem em frente do véu que separava o santo dos santíssimos, tínhamos então o altar do incenso. Aí o comentarista nos apresenta que há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado parte da mobília do Santo dos Santos, que era o passo, o último passo para entrar no Santo dos Santos. Então, para que se entrasse no Santo dos Santos, era necessário passar pelo altar do incenso, queimar o incenso como uma preparação, como a chave para entrar no lugar Santo do Santo. Portanto, isso é muito interessante, que o altar do incenso, ele tinha essa representação, apesar de estar no lugar santo, ele já era considerado como parte da mobília para entrar no Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fazia parte dessa mobília para entrar no Santo do Santo, que exatamente tinha um único mobiliário, que era a Arca da Aliança. Então, o altar do incenso era uma espécie do passaporte para adentrar no Santo do Santo e entrar em contato com a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Aí no subtópico 2, aí temos falando um pouco sobre o altar do incenso. Feito, como era esse altar? Já falei, mas vale a pena repetir. Ele era feito de madeira de acácia. Essa madeira, como já falei, é uma madeira medicinal que evitava fungos, evitava parasitas, qualquer coisa que contaminasse tanto a mesa quanto contaminasse aquilo que era ofertado, nesse caso aqui o incenso. Então ele era feito de madeira de acácia. O altar do incenso era revestido de ouro, sendo essas as suas medidas. Qual era a medida do altar do incenso? 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus ornamentos compunham. Quais eram os ornamentos? Eram 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, que era para levar ao altar. Tudo revestido de fino ouro. Então essas eram as partes do altar do incenso. A composição, como era feito o incenso, já que havia um incenso para se ofertar perante a presença de Deus no altar do incenso. Então o altar feito de madeira de acácio tinha as suas partes e era coberto de ouro. E agora o incenso, que era oferecido sobre o altar. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo do Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque não era um segredo a receita desse incenso que deveria ser feito, porém aquele incenso preparado para o altar, para ser queimado no altar, ele deveria ser usado exclusivamente no culto ao Senhor. Não poderia ser utilizado em nenhum outro momento para nenhuma outra finalidade, a não ser diante da presença do Senhor. Isso é muito significativo quando a própria Bíblia, tomando o incenso como uma representação da oração e a oração como uma adoração, o próprio Jesus ele diz que somente a Deus servirás, somente a Ele adorarás, quando da tentação ali no deserto. Então, somente a Deus deve ser dirigida a nossa oração. O nosso culto, o nosso incenso só pode ser queimado a Deus, diante da presença de Deus. E não pode ter nenhuma outra finalidade. Então isso aqui eu acho muito significativo, quando nos diz exatamente que esse incenso não podia ser usado indistintamente. Ou seja, havia uma distinção, havia um objetivo, um momento, um lugar para se usar esse incenso. E qual era esse lugar? Ele era de uso exclusivo do Senhor. Esta era a sua composição. Qual era a composição do incenso? Estoraque, ônica e gálbano. A receita do perfume, o comentarista coloca, a receita não se constituía de nenhum segredo. Todavia, se alguém a reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Então essa receita não era um segredo, porém havia uma recomendação, que ela era para ser usado exclusivamente para Deus. Se alguém a reproduzisse com uso
profano, ele seria punido severamente, porque estaria desviando o verdadeiro e o único sentido desse incenso que deveria ser preparado para o altar do incenso, para a adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico de número 4 nos apresenta a cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque nós temos aqui que na entrada do tabernáculo, nós apresentamos que nós tínhamos lá então o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, que fala exatamente do sofrimento de Cristo. E esse incenso, isso aqui é muito interessante, que essa cerimônia, aqui esse incenso ele deveria ser queimado com brasas trazidas do altar de bronze. Isso aqui é muito significativo. Então mostra aqui que cada um desses elementos, dentro da sua simbologia, ele tem uma função, tem um significado lá na cerimônia e no mundo espiritual. Se nós formos perceber, para chegarmos diante do Senhor, para que as nossas orações, para que nós possamos estar diante de Deus, como é um incenso de cheiro suave, para que esse incenso ele seja queimado diante da presença do Senhor, é necessário que nós não queimamos a etapa de uma vida de sacrifício no altar de bronze, de uma vida de renúncia. É impossível queimar o incenso diante da presença do Senhor, se primeiro nós não passamos pela cruz de Cristo, nós não passamos pelo altar de bronze, que significa exatamente o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Muitos já querem apresentar-se diante de Deus como uma oferta de cheiro suave, mas não querem passar pela cruz, não querem passar pelo altar de bronze. Jesus, para conquistar a nossa vitória, para que ele ali seja visto no Apocalipse como aquele digno de abrir o selo, ele passou pelo altar de bronze, que foi o seu próprio sacrifício. Ele passou por todas as etapas do sofrimento, para que ele possa então nos oferecer e oferecer-se como um incenso diante da presença do Senhor e entrar no lugar santíssimo, no trono, uma vez por toda, no tabernáculo celestial, no lugar santo dos santos, para estar agora diante de Deus e nos elevar à presença de Deus. Portanto, isso aqui é muito fundamental. O incenso só podia ser queimado com brasas do altar de bronze. E já de posse dessas, no caso das brasas do altar de bronze, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro, do altar de incenso, e queimava o incenso no altar de ouro. Isso é muito significativo. Não se podia trazer um outro fogo para se queimar o incenso que não fosse um fogo do altar de bronze. Do contrário, este fogo seria considerado como um fogo estranho, como um fogo reprovável diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dessa forma, a nuvem do incenso cobriu o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor, a graça de Deus nesse momento da queima do incenso. E aí o comentarista aqui ele nos chama a atenção. Observemos que antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo jamais teremos acesso ao trono da graça. Louvado seja Deus. O altar de bronze representa exatamente o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo, que é o nosso passaporte para entrar diante do altar de ouro, para entrar diante do trono da graça. Então, sem o sacrifício de Cristo, não é possível estar no altar do incenso, no altar de ouro, queimando incenso para termos acesso ao lugar santo dos santos. Então, o sacerdote, era necessário que ele passasse primeiro pelo altar da purificação, o altar do sofrimento, pelo altar do bronze, para que depois, ele tirando brasas do altar de bronze, ele pudesse se chegar ao altar de ouro, queimar o incenso, para dali por dentro entrar no Santo do Santo, na Arca da Aliança, diante da presença do Senhor. Então, que você grave isso no teu coração. Há todo um processo da salvação, há toda uma etapa que você não pode queimar.
Você só pode entrar no Santo dos Santos, você só pode entrar em aliança com Deus quando você passar pelo altar de bronze, ou seja, quando você passar pelo Calvário, quando você passar pela cruz de Cristo e ali ter os seus pecados purificados pelo sangue de Jesus, e com brasas da purificação, você puder agora chegar diante do altar de ouro, oferecer o teu incenso, a tua vida, a tua alma, o teu espírito diante do Senhor como um cheiro suave, para que então você possa entrar diante do trono da graça, diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o último tópico da lição, o segundo tópico, as orações dos santos. As orações dos santos, qual incenso precioso, são inimitáveis em seus efeitos. Nada substitui a oração dos santos, nada substitui esse incenso, esta via de comunhão, de comunicação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus e a nossa vida de oração. Aí o primeiro subtópico desse tópico 2, que fala sobre as orações do santo, o número 1, a receita para uma oração perfeita, o nosso incenso. Qual é a receita para um incenso perfeito, para uma oração perfeita? O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos um modelo de uma oração perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí em Mateus, capítulo 6, nós temos um modelo de uma oração que Jesus deixou para que nós pudéssemos, a partir dela, ver princípios que eram estabelecidos nessa oração. É interessante nós vemos a importância de estarmos orando essa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, porém, termos muito cuidado para que esta oração do Pai Nosso, essa oração modelo de Mateus 6, que essa oração ela não seja apenas tomado como uma reza. Que infelizmente nós sabemos que existem muitas pessoas que de fato elas rezam o Pai Nosso, algo que eu tenho uma certa resistência, porque o Pai Nosso em si, ele não foi feito para ser uma reza. Porque o que constitui uma reza? Uma reza se constitui em repetições de palavras que você repete continuamente, e o próprio Jesus ele nos adverte que nós não devemos usar de vãs repetições. Então você deve ter muito cuidado, porque muitas das vezes, inclusive evangélicos, têm tomado essa oração modelo, tem, eu diria o que, até profanado essa oração, pois a tem transformado numa mera reza, onde repetem palavras sem consciência do que estão falando, não se dando por conta que a oração do Pai Nosso, essa oração modelo, na verdade o que é posto ali por Jesus são os princípios da oração. Princípios que devem nortear a nossa oração e não apenas a nossa oração. São princípios que devem nortear a nossa vida enquanto cristão. Então vamos analisar qual é o modelo, quais são os princípios que nós temos na oração do Pai Nosso, e que você tenha mais responsabilidade quando você ter que orar o Pai Nosso, que o Pai Nosso deixa de ser uma reza e passa a ser uma oração, um modelo, que passam a ser princípios que sejam válidos não somente na sua oração, mas na sua vida diária. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aí em Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, nós temos aí, tem aqui a Bíblia traz como um título, Jesus ensina sobre a oração. E aí nós temos aqui o modelo, os valores, os princípios dessa oração. O verso de número 5, pegando aí a partir do verso 5, que é interessante nós observarmos para nós contextualizarmos, Mateus 6, o verso 5, nos diz o seguinte: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mostrando que a oração não é um mecanismo de você querer mostrar para as pessoas que você é um religioso, que você é melhor do que as pessoas, que você é santo. Não. Isso é condenável por Jesus, e ele aqui repreende e ensina os seus discípulos que eles não devem orar como os hipócritas, como os fariseus, os hipócritas, que oravam nas praças, nas esquinas,
para serem vistos como homens espirituais, como homens de Deus. Eles não deveriam fazerem dessa forma. E aí, porque a Bíblia diz que tais homens já haviam recebido a recompensa, que era exatamente o elogio por parte dos homens. Aí no verso 6, Jesus começa então a mostrar o modelo, os princípios, os valores da oração, desse canal de comunhão, de comunicação com Deus. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu altar, o teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê tudo e está em oculto. Então entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então temos aqui exatamente que a ideia da oração, do modelo, desde o conteúdo da oração, o princípio do conteúdo da oração, quanto ao próprio lugar, a própria maneira formal, a própria parte externa, o preparo para entrar diante do Senhor. A Bíblia nos coloca, e aqui é o ensinamento de Jesus, que esse momento é um momento só de você com Deus. É um momento onde você tem que tirar para Deus. Não estou dizendo que não possamos orar no templo, em momentos públicos, sim. Mas é necessário que cada um de nós tenhamos esse momento de estar sós com Deus em oração. De entrar no nosso aposento, no nosso secreto e orar a Deus que vê em secreto. E a Bíblia diz que o Deus que vê em secreto, ele nos recompensará, ou seja, ele ouvirá a nossa oração. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aí o verso número 7 nos diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso é um ensinamento maravilhoso. Jesus está dizendo que a oração não é uma mera repetição, não é uma mera reza que você fica repetindo e achando que por muito falar, por muito repetir, que Deus ouvirá. Não é isso, isso são palavras mortas, são palavras vazias, são palavras vãs. É o próprio Jesus que está dizendo que uma mera repetição, uma mera reza, ou transformar o Pai Nosso numa mera reza, são palavras vazias, sem sentido, que não traz nenhum auxílio, que não traz nenhum resultado para aqueles que assim o fazem. Porque essa é uma prática de gentio. Qual é a ideia de gentio? Gentio aqui é a ideia de todos aqueles que não têm a graça, de todos aqueles que não foram alcançados pela graça do Senhor. E é a Bíblia que está falando. Então, olha o que nos diz o texto. E orando, não useis de vãs repetições. Portanto, o Pai Nosso, que é a oração modelo, não é para se tornar em vãs repetições. Você está ali rezando, Pai Nosso que está no céu, santificado, dizendo palavra todo dia, a mesma coisa, como se fosse apenas uma repetição, meras palavras, não. Eu posso rezar o Pai Nosso repetindo palavra por palavra, mas eu posso orar vivendo o Pai Nosso, meditando no que estou fazendo, comunicando com Deus as verdades, os princípios, os valores do Pai Nosso e tomando como oração modelo para todas as demais orações, que nossas orações sejam fundamentadas nos princípios da oração que Jesus nos ensinou, da oração do Pai Nosso. Portanto, o Pai Nosso não é para ser rezado. Então, o que temos aqui? Orando não useis, verso 7, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí o verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isso aqui é interessante, porque está dizendo exatamente, olha, vocês não precisam ficar repetindo as palavras todo dia, a mesma coisa, porque isso é desnecessário, porque o vosso Pai conhece a vossa necessidade. Então, quando Jesus diz que o vosso Pai conhece as vossas necessidades, que não é preciso estar falando a mesma coisa todo dia, toda hora, aí alguém pode perguntar, então para que o Pai Nosso? Não é uma repetição, não foi feito para ser uma repetição.
O Pai Nosso é um modelo. Eu posso orar na íntegra o que está no Pai Nosso? Posso. Mas também eu posso estar dizendo isso como uma mera repetição, como uma mera reza. Não é que necessariamente, toda vez que eu ajoelhar, eu tenho que estar recitando o Pai Nosso, não. Eu posso fazer isso, melhor dizendo, posso fazê-lo de uma forma viva, de uma forma consciente. Ou posso fazer uma oração que seja fundamentada no modelo do Pai Nosso. Mas não é que o Pai Nosso, Jesus o instituiu para que seja uma reza que todos necessariamente para orar têm que recitar o Pai Nosso, não. Ele é uma oração, é um modelo de oração. Portanto, aí ele vem então ensinando, não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aí o verso 9. Aí vem então ensinando a orar, trazendo os princípios da oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Então aqui a ideia do Pai nosso que está nos céus é exatamente que quando nós nos formos a orar, nós temos que ter consciência que só podemos nos dobrar diante de um Pai que está nos céus. A ideia aqui é tão significativa que, em primeiro lugar, quando nos apresenta Pai Nosso, mostra exatamente a atitude daquele que reconhece Deus como um Pai. Deus é o Pai de toda a criação. E aqueles que se voltam para Deus têm que ver em Deus, ter em Deus um Pai. E não é um Pai que está na terra, é um Pai que está nos céus. É a consciência de que Deus é Pai e de que Ele está nos céus. Então a ideia do texto é exatamente essa, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, somente esse Pai, somente esse Deus que está nos céus, é somente perante Ele que nós devemos nos prostrar. É somente diante dele que nós devemos oferecer o incenso da adoração. Então isso é um princípio, não é uma reza. É o princípio de quê? De que Deus é Pai, que somente diante dele, porque ele é Deus, somente diante dele é que nós devemos prostrar. Não devemos prostrar diante do homem, diante de uma imagem, diante de nenhum outro ser. Mas o nosso incenso, a nossa oração, esse é o princípio, deve ser diante do Pai que está nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Um outro princípio é a consciência de que nos prostramos diante do nosso Pai, o nosso Pai que ele está nos céus e de que ele é santo. Deus, ele é santo, é a consciência de estar diante de um Deus que é santo. Agora é interessante nós observarmos que a expressão nos coloca o seguinte, santificado seja o teu nome. Deus, ele já é santo. Qual é a ideia de santificado ser? Santificado é tudo aquilo que depende de outro ser para se tornar. Então Deus, ele é santo e nós somos santificados em Deus. Nós não somos santos. Só um que é santo é Deus. E nele nós somos santificados. E é interessante que diz o seguinte, santificado seja, não está dizendo santificado é, santificado seja o teu nome. Se nós observarmos, Deus é santo, o seu nome é santo. Qual a ideia de santificado seja o teu nome? É exatamente quando nós oramos o Pai Nosso, que nós reconhecemos a Deus como um Pai que está no céu, e nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo e nos comprometendo de que com a santidade de Deus, estamos dizendo, Deus, tu és santo, e através da minha vida que o teu nome seja santificado. Quando você se apresenta como servo de Deus, quando você se apresenta como cristão, e você não corresponde a uma vida de quem está vivendo para Deus, o nome de Deus não será santificado através da sua vida. Através do seu testemunho, o nome de Deus pode ser profanado ou santificado. Então essa é a ideia de santificado seja o teu nome, ou seja, que através da minha vida o teu nome seja glorificado, que através da tua vida o teu nome seja santificado. Então olha o compromisso, olha o comprometimento da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, reconhece-se a Deus como um Pai que está nos céus e se compromete que através da nossa vida o nome de Deus seja santificado. Então, Pai que está no céu,
santificado seja o teu nome, ou seja, que o teu nome seja honrado, que o teu nome não seja tomado em vão, como a Bíblia nos coloca lá no Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, olha a responsabilidade daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem servos de Deus, e o comprometimento que nós temos quando estamos não rezando, mas tomando a oração do Pai Nosso como nosso modelo. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que nós orarmos, que nós nos colocarmos diante de Deus, nós temos que ter a consciência, tomando a oração do Pai Nosso como a oração modelo, tomando os valores, os princípios dessa oração, ao nos colocar não apenas em oração, mas que a nossa vida deve ser colocada diante de Deus, com a consciência de que Deus é o nosso Pai que está nos céus, e que Ele é santo, e que nós temos o compromisso de que o seu nome seja santificado através do nosso nome, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Seguindo aí a oração, o verso 10 nos diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Essa outra parte, esse outro princípio da oração do Pai Nosso, você está dizendo o que para Deus? Quando você diz na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O que é o reino? Geralmente as pessoas, quando oram o Pai Nosso, quando pensam no reino, pensam nos benefícios que o reino pode dar. Na riqueza, no poder, no domínio. Porém, esquece de uma coisa importantíssima no reino. Reino, antes de falar de riqueza, antes de falar de benefício, reino fala exatamente de domínio. Reino fala de um rei, debaixo do qual todos os demais estão submetidos. Então, quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo exatamente que o governo de Cristo, ele vem estabelecer sobre a sua vida. Que Deus seja o teu monarca, que Deus seja o teu governante, que ele venha comandar, venha mandar na tua vida, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, nas tuas finanças, na tua família, na tua vontade, na tua vida. Então essa é a ideia do Pai Nosso. Temos sim os benefícios do reino de Deus, sim. Tudo aquilo advindo, todas as bênçãos advindas do reino. Mas para nós desfrutarmos dos benefícios do reino, é necessário estarmos debaixo da autoridade do reino. Estarmos subjugados, sermos vassalos, sermos servos do reino. Então esse é um princípio defendido na oração do Pai Nosso. Quando você se apresenta diante de Deus e você diz, venha o teu reino, está dizendo, Senhor, governe na minha vida. Quando você reconhece esse princípio do reino na oração do Pai Nosso, você está admitindo e pedindo a Deus que não só no momento da oração do Pai Nosso, mas que toda a sua oração de um modo geral, que toda a sua vida, que todo o seu proceder, que toda a sua jornada, que todo o seu viver, ele esteja debaixo do governo de Deus. Esse é o princípio do Pai Nosso. Então não é uma mera reza. É a disposição de submeter-se ao governo, ao domínio de Deus. Venha o teu reino, ou seja, governa sobre mim. Uma vez que o reino de Deus vem sobre a pessoa, vem comandar, aí temos um outro princípio. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. É que a ideia é o princípio do reconhecimento de que estando debaixo do reino, vem o teu reino, que a vontade do Senhor, ela deve ser feita na nossa vida, na terra, como também ela é feita nos céus. É o reconhecimento da soberania de Deus, que ele governa a terra como ele governa os céus. Isto é o sentido da oração do Pai Nosso. Portanto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quantas das vezes nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos essas palavras, mas nós não manifestamos o domínio do reino de Deus na nossa vida. Nós estamos querendo constantemente fazer a nossa vontade, e nós nos afastamos da vontade de Deus.
Um exemplo, como é que nós afastamos da vontade de Deus? Quando eu tenho uma aversão, por exemplo, à leitura da palavra de Deus. Quando eu não me coloco diante do Senhor para ler a sua palavra, para ouvir da sua voz. Às vezes eu tenho um apetite para participar de um louvor que é muito importante, de outros momentos ou em momentos de descontração, mas eu não tiro tempo para estar diante do Senhor, ali orando, lendo a sua palavra, me alimentando da sua vontade. Portanto, a ideia de seja feita a tua vontade não são meras palavras, é a oração de um coração que se dispõe, que se coloca diante do Senhor, para que o Senhor cumpra os seus desígnios, o seu querer na sua vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o princípio aqui? É o princípio da dependência diária, constante de Deus. E é interessante que não é o pão nosso de amanhã, de depois de amanhã, é o pão de cada dia. É viver com a consciência de que a cada dia é o Senhor quem cuida de nós. É Ele quem nos dá o sustento, é Ele quem nos dá o alimento. E muitas das vezes nós vivemos ansiosos pelo dia do amanhã. E a Bíblia nos adverte que nós devemos viver o momento que basta a cada dia o seu mal. E que por mais ansiosos que nós vivamos, nós não podemos acrescentar um palmo à nossa existência. Então, a ideia de pedir ao Senhor o pão de cada dia, pão aqui não é apenas o alimento, não é apenas a comida, pão aqui é tudo aquilo que nós necessitamos, seja a vestimenta, seja o calçado, seja lá o que for que nós precisamos, tudo isso simboliza, tudo isso representa o pão nosso de cada dia. É o sustento diário, é a provisão diária, é a dependência de Deus. Então, eis aí um outro princípio na oração do Pai Nosso, para que nós percebamos que o Pai Nosso é um modelo, não é uma mera reza. Portanto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas. É interessante que a palavra dívida aqui, ela não cairia muito bem, porque aqui, segundo alguns críticos, a expressão dívida, ela está muito ligada a essa questão do capitalismo, como se, com o passar do tempo, tentasse até alguns termos na Bíblia, começasse a ganhar uma conotação um tanto mais capitalista, mercantilista, no sentido de fazer essa leitura da dívida ligado à questão financeira material, quando nas versões mais antigas a expressão que eu concordo plenamente, mas adequada seria perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Não uma mera dívida. Cristo não morreu na cruz para pagar as nossas contas, as nossas dívidas. O que ele pagou na cruz foi o preço pelos nossos pecados. Então nós temos aqui, tomando o termo que seria melhor adequado, perdoa-nos as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. É o reconhecimento de que somente Cristo é quem perdoa pecado. Não é o pastor, não é o padre, não é nenhum santo, não é a Virgem Maria, não é santo algum, é a consciência que Jesus Cristo ele é o único que perdoa pecado. Então Deus nos perdoa através do único sacrifício que é Jesus Cristo. Portanto, isso é um princípio, isso é o valor da oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. Agora é interessante que há um comprometimento aqui. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos ofendem, os nossos ofensores. Ou seja, aqui aquele que ora, que se aproxima diante de Deus, com esses valores ensinados por Jesus, estão sendo ensinados e devem se comportar de que forma? Ele está chegando diante de Deus e dizendo, olha Deus, me perdoa, assim como eu tenho a prática, o hábito de perdoar aqueles que me ofendem. Então essa oração aqui, Deus está condicionando o perdão dos pecados ao perdão que nós liberamos para as outras pessoas. Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar a todos os homens. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é um valor. Esse é um princípio bíblico que agora aqui é evocado, é invocado, é tomado, retomado por Jesus, quando ele nos ensina, vocês devem orar assim.
vocês devem pedir a Deus que vos perdoa. Mas antes de tudo, vocês devem perdoar aqueles que lhes ofendem. Então, diferente da lei que era olho por olho, dente por dente, aborrecei os vossos inimigos, Jesus ensina, vocês têm que amar o que vos odeia. E nessa oração do Pai Nosso, a condição para sermos perdoados diante de Deus é, em primeiro lugar, perdoar aquele que nos ofende. Buscar o perdão daquele que nós ofendemos. E perdoar também, que é o mais difícil, aquele que nos ofende. Então esse é um valor, esse é um princípio da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Aí o verso 13. E não nos induz à tentação, ou seja, que a tentação não nos induz, ou seja, nos proteja, nos guarde. É a ideia da consciência desse valor, desse princípio. A Bíblia diz que Cristo ele não pode ser tentado, por isso a ninguém tenta, mas junto com a tentação ele nos dá o escape. Então a ideia aqui de orar ao Pai, que nós não sejamos induzidos à tentação, é exatamente a consciência da proteção, é estar escondido em Deus, é estar dependendo de Deus, é estar colocando a vida à direção de Deus, para que nós não sejamos presos na tentação. Então, ou seja, não nos deixe, não permita, nos proteja, que não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecimento que é o Senhor que nos livra da tentação, é o Senhor que não nos deixa ser levados pela tentação, e é Ele quem nos protege e quem nos livra de todo mal. E aí, diante dessa oração, desse reconhecimento da soberania, da proteção, da gratidão de Deus, aí fecha-se então a oração modelo do Pai Nosso, dizendo, reconhecimento, louvando, adorando a Deus. Quais são essas palavras de adoração? Porque teu é o reino, ou seja, teu é o domínio. Interessante que nós entendamos logo, venha o teu reino. Nós oramos num dado momento da oração. E agora fecha-se a oração reconhecendo, porque teu é o reino, ou seja, teu é o domínio, nos céus e na terra. Teu é o reino, é o poder, ou seja, é a soberania sobre todas as coisas. Tu é a capacidade de fazer tudo, tanto querer quanto realizar. Porque teu é o reino, é o poder, é a glória, ou seja, a majestade, é o louvor. Teu é o reino, é o domínio, teu é o poder. A glória é somente tua, a glória é somente para ti, não para nós. É um reconhecimento, quando nós falamos, teu é o reino, tua é a glória. O reconhecimento que só Deus merece glória, só Deus merece adoração, só Deus merece honra, só a Ele a nossa oração, só a Ele o nosso incenso, só a Ele a nossa gratidão. Isso é valores. São princípios da oração do Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória, e não é agora, mas é para sempre. Amém. Ou seja, assim seja. Então esse é o modelo de oração do Pai Nosso. Esse é o modelo de oração que Jesus nos ensina. Esse é o tipo de incenso que nós devemos queimar diante do Senhor. E é interessante que aí os versos 14 e 15... depois de Jesus ensinar aos discípulos a orar, o modelo, os princípios da oração, ele diz o seguinte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, que é o princípio que ele ensinou. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, eis o modelo, o preparo do incenso que nós temos que apresentar diante do Senhor, que é exatamente a oração. Então, nesse tópico da lição, ele nos apresenta exatamente isso, a receita para uma oração perfeita, o nosso incenso. A receita é exatamente essa que Jesus deu, essa receita modelo, que é a oração do Pai Nosso, que é exatamente esse modelo que nós devemos apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque exatamente é o nosso incenso que nós temos que ofertar perante ao Senhor, e o Espírito Santo, como a Bíblia nos coloca, nós fazendo dessa maneira, nos colocando diante do Senhor, as nossas súplicas chegarão aos céus, por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos
inexprimíveis, como temos lá em Romanos 8, verso de número 26. Então aí foi o primeiro subtópico aí desse último tópico, a receita para uma oração perfeita, nosso incenso. O segundo subtópico, a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista conhece perfeitamente a simbologia do incenso sagrado. Assim orou ao Senhor. A oração do salmista, essa oração como um sacrifício diante do Senhor. O salmista no Salmo 141, verso 2, diz o seguinte: suba minha oração perante a tua face como incenso. E olha o modelo da oração do Pai Nosso. Suba como incenso, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Aqui o salmista ele coloca exatamente uma oração verdadeira, como um incenso queimado diante da presença do Senhor. Que essa oração possa subir como incenso e o levantar das mãos na oração, na adoração, que seja como um sacrifício da tarde. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Que a nossa vida, não só quando oramos, no sentido de tirarmos aqueles momentos para falar com Deus, mas que a nossa vida constante diante de Deus seja um incenso constante, seja um sacrifício, seja uma constante oração. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. O que é isso? O que é orar sem cessar? É estar constantemente de joelho, de olhos fechados ou em pé orando? Não necessariamente. Orar sem cessar é ter uma vida constantemente diante do altar de Deus. É que a nossa vida, a nossa atitude seja um incenso permanente diante do altar do Senhor. Isto é orar sem cessar, é estar constantemente no altar da gratidão, é estar como incenso queimando diante da presença do Senhor. E aí nós temos então o último subtópico, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires, ou seja, muitos que irão morrer por causa do testemunho. E todos esses, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. A Bíblia nos fala que esses mártires, eles estarão orando e a oração deles é vista por Deus como incenso. Aí Apocalipse, capítulo de número 5 do livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Então temos aqui esses anciãos prostrando-se diante do Senhor e com salvas de ouro, cheio de incenso, que é exatamente a oração dos santos, desses mártires que clamaram diante da presença do Senhor. E aí no capítulo 8, o verso de número 3, nos diz o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, diante de Deus, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr, muito incenso para o pôr, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então imagine o altar de ouro e o incenso, que é a oração dos santos, que está diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que a nossa oração, quando nós nos colocamos diante do Senhor, com um coração verdadeiro, tomando como base os princípios da oração ensinada por Cristo, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, a Bíblia nos garante que a nossa oração, ela está em salvas de ouro e ela está diante da presença do Senhor, como um incenso que é apresentado diante do trono de Deus. Então nós temos um meio que Cristo conquistou no altar de bronze, na cruz. Nos deu a possibilidade de passar por todo esse processo, de estarmos agora, entrar diante dele, oferecermos o nosso incenso no altar da gratidão e de entrarmos no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, através de Cristo Jesus, o nosso eterno sacrifício. Portanto, a oração, esse é o poder da oração.
Esse é o canal, é um dos canais. Mas não limitando a oração assim, a esse simples gesto de estar falando ou dizendo palavra diante do Senhor, mas que a nossa vida ela esteja diante do altar de Deus. Está queimando diante do altar é estar em constante oração. Eu não preciso daqueles momentos na igreja, ou até mesmo aqueles momentos no meu quarto, ou na minha família. Eu não preciso apenas desses momentos para permanecer diante do altar, para ser um incenso que queima constantemente diante do altar do Senhor. É possível eu permanecer na presença de Deus, diante do trono de Deus, vivendo uma vida de constante oração, vivendo uma vida na direção de Deus, vivendo em espírito, vivendo uma vida de total dependência da direção divina. Que Deus nos abençoe. E aí, na conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte: Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar incenso, o sacerdote Zacarias é o pai de João Batista, o precursor de Cristo. Ao ser escolhido para queimar incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retratara ricamente, porque teve uma experiência que retrata ricamente, porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida, que Zacarias teve a sua oração respondida. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo do Senhor. Ele viu esse anjo, ouviu deste o anúncio sobre a vinda do Messias. E finalmente sua velhice foi consolada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus. Então aqui, o sacerdote Zacarias, ele tem essa experiência ali diante da presença do Senhor, quando o anjo aparece e fala sobre o Messias, e também sobre, na sua velhice, ele é agraciado com um filho, que seria exatamente o precursor, aquele que estaria preparando o caminho para a vinda do Messias. E essa experiência toda que Zacarias teve foi exatamente diante da presença do Senhor, na casa de Deus, ao queimar o incenso perante a presença do Senhor. Então isso aqui serve de lição para nós aprendermos que o melhor lugar para estarmos é diante da presença do Senhor. Não há um melhor lugar para estar do que diante da presença do Senhor. Há um hino maravilhoso que diz que na oração eu encontro calma, na oração eu encontro paz. Falar com Deus é um privilégio, falar com Deus me satisfaz. Que nós possamos ter o prazer, ter o privilégio e o desejo de estar sempre diante da presença do Senhor. Que as nossas vidas estejam diante de Deus, que a nossa oração possa estar diante do altar de ouro, diante do altar da gratidão, diante da presença do Senhor, que é o lugar onde todos nós devemos estar. Que Deus nos abençoe, um abraço, a paz do Senhor, e que você tenha uma vida diante da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.